pergunta assim, por que a gente não conhece? Por que a gente não conhece o ciclo menstrual? E aí a gente não se conhece, né? E aí eu vou pegar então o anuário da Grande Mãe, da Mirella Fauer, página 503. A sincronização entre o ciclo lunar e o menstrual refletiu o vínculo entre mulher e a divindade, pois ela guardava o mistério da vida em seu corpo e tinha o poder de tornar real o potencial de criação. O poder da mulher vem através do seu sangue e, por isso, ela não deve temê-lo ou desprezá-lo, mas considerá-lo sagrado, imantado com o poder que liga a mulher à fonte da criação. Né? A Mirella aqui vai falar mais da questão do poder do sangue menstrual. Né? Então, o que é? Então, esse sangue menstrual, para as sociedades antigas, ele é muito poderoso. Né? Então, a mulher... como é que se diz? Sangra e não morre, né? E na verdade a gente tem todo uma visão do sangue que é uma visão de morte, é a morte do óvulo, é a morte porque é sangue, então é morte, né? Mas ele tinha para as sociedades antigas um significado de vida, porque se a mulher estava sangrando era porque ela tinha como gerar vida, né? Ela estava nesse momento de gerar vida. Tá? Então ele era muito imantado de vida, até hoje, né? Tem pessoas que fazem rituais, dá para fazer ritual com sangue menstrual, sempre com seu sangue, né? Se você quiser fazer, eu digo um ritual simples, né? Você pode fazer um agradecimento, pode derramá-lo na terra, pode fazer arte menstrual, sempre com seu sangue, não usa sangue de outras pessoas, mas é muito forte mesmo uma magia, um ritual com sangue menstrual, né? É uma energia muito forte. Para você manipular, né? Então tem que ter bastante responsabilidade também quando a gente faz isso, tá? Então o sangue menstrual antigamente ele era imantado dessa vida, e quando a mulher tinha esse sangue menstrual era um momento muito importante para toda a tribo, para toda a comunidade, né? Inclusive comunidades nômades paravam quando as mulheres estavam na menstruação e aguardavam esse tempo passar para poder prosseguir viagem, né? Armavam a tenda, a famosa tenda vermelha, e então para poder prosseguir viagem depois. E era importante esse momento que elas estavam menstruando, que elas estavam juntas, também para elas trazerem profecias para a tribo, para elas trazerem novos direcionamentos, porque era um momento que elas estavam muito conectadas com a espiritualidade, que elas tinham um poder muito grande de fazer rituais mágicos, e que elas conseguiam se conectar com essas energias da tribo, né, do que a tribo precisava, e essas profecias, essas orientações espirituais que a tribo precisava e tal, dependendo aí de cada comunidade do que ela professava, tá? Então vocês imaginam esse poder todo e todo esse rito, né, todo esses ritos todos do jeito que eles aconteciam, e o poder que era dado a essas mulheres de parar uma tribo que era nômade até elas voltarem né, do sangramento, o poder que elas tinham de dizer o que a tribo... Opa, o YouTube deu uma travada. O poder que elas tinham de dizer que a tribo ia fazer ou não ia fazer, né? Ou que a tribo ia prosseguir ou não ia prosseguir. Então elas tinham muito poder, né? E aí o patriarcado junto do cristianismo, e quando eu falo cristianismo, eu tô falando das pessoas, de algumas pessoas cristãs, das pessoas cristãs que estavam no poder na época, tá? Eu não estou falando dos cristãos, ou nem estou falando das religiões cristãs, né? Eu estou falando muito, muito menos de Cristo, bem longe de Cristo. Eu estou falando mesmo das pessoas que detinham o poder dentro da hierarquia das religiões cristãs. Esse poder das mulheres era ameaçador para o tipo, né, de sociedade que se queria instaurar, né? Uma sociedade que as mulheres não tivessem aí opinião. A verdade, assim, nem as mulheres nem os homens, né? Somente algumas pessoas pudessem, algumas poucas pessoas privilegiadas pudessem
dizer o que as pessoas iam fazer, o que as pessoas iam comer, a quem elas iam obedecer e que elas não poderiam contestar nada. Então, vocês imaginam que esse poder do sangue menstrual, e isso que as mulheres faziam que ninguém sabia o que era quando elas estavam reunidas na tenda vermelha, como isso era ameaçador para esse tipo de poder que estava se instaurando, né? Então, o que a gente faz? A gente pega essa ideia que a gente tem do sangue menstrual, da menstruação, do ciclo da mulher, que é ligado à natureza, que é ligado à lua, e a gente joga ele para o contrário. Então, ele não é isso. Ele é impuro, ele é sujo, ele é feio, ele é horroroso. A gente tem que esconder, ele é uma vergonha. Então, a gente troca todo o significado do que é o sangue menstrual e o ciclo menstrual. E aí essas mulheres então são alimentadas com esse tipo de ideologia, né? As mulheres e os homens, né? Essa sociedade ela é alimentada com esse tipo de ideologia para poder ter um outro tipo de poder instaurado nessa sociedade, tá? Tá. Isso a gente tá falando aí final da Idade Antiga, tá? Aí a gente, isso não tô inventando na minha cabeça, tá? Autoras, autores aí. Vocês sabem que muito importante mesmo, de verdade, foi, acho que a revolução mais dos anos 60, né? Porque até ali os anos 50, as mulheres já podiam estudar, né? No Brasil acho que bem pouco, né? Podia, assim, não era proibido, mas também ninguém ia. E tinha muitas mulheres que iam, estudavam e depois não prosseguiam carreira, né? Carreira científica, né? Carreira universitária, carreira acadêmica. Elas voltavam e se casavam, mulheres se casando não prosseguia com carreira. Então, acho que depois, então, mais para os anos 60, 70, acredito eu, que a gente teve uma formação e pesquisas difundidas de antropólogas, sociólogas, filósofas, historiadoras, que a gente conseguiu ver realmente o que aconteceu com a história do mundo na versão das mulheres. Quando as mulheres começaram a estudar história, a gente pôde ver um outro lado da história, né? Até então a narrativa era dos homens, né? E aí a gente também pôde ver essas nuances que eu tô contando para vocês agora, tá? E aí então a gente caminha mais um pouco e encontra a sociedade industrial, que ainda é uma sociedade onde a gente vive, né? E aí a sociedade industrial, ela... Deus tá aí, né, gente? Deus tá aí. Porque o Deus da sociedade industrial é o capital, é o dinheiro, né? E o dinheiro, o tempo vale dinheiro, né? E o tempo da mulher é cíclico, né? Cíclico, é espiralado. E o tempo do capital, do dinheiro, ele é linear, né? Linear e de preferência linear e ascendente, né? Então é sempre reto e para cima, né? É sempre ter mais dinheiro em menos tempo, produzir mais em menos tempo, né? E isso também gerou a ideia de que o ciclo da mulher não é bom, porque a sociedade precisa de homens e mulheres trabalhando e produzindo mais e mais. Para a gente ter mais dinheiro, mais lucro. Inclusive de que essas pessoas que estão produzindo nem vão usufruir, né? Outras pessoas vão usufruir. Então, essa energia cíclica da mulher também foi considerada ruim. E aí a ideia é que a mulher ignore, esconda, reprima o seu ciclo, inclusive medicalize o seu ciclo, né? Então que ela coloque remédios para ela não precisar menstruar, né? E aí ela não tem mais as energias de todo o ciclo, né? A gente sempre fala do sangue menstrual, mas a gente está falando aí de 4 fases de energias diferenciadas. E aí, então, essa mulher consegue ser a produtiva que o capital valoriza. Isso não quer dizer que a mulher não é produtiva. Eu já fiz... Agora eu não lembro se eu fiz live sobre produtividade, mas eu tenho posts sobre produtividade e os ciclos femininos no meu
no meu Insta, né? Não quer dizer, não vou me aprofundar no assunto aqui, mas assim, não quer dizer que a gente tem uma produtividade diferente, que não é essa produtividade linear e ascendente, é uma produtividade cíclica. Ela é diferente, ela não é nem melhor nem pior, ela só é diferente. É que a gente não aceita que o mundo tenha dois tipos de produtividade, uma linear, né? Eu diria que do homem talvez seja mais linear e não linear e ascendente. A linear e ascendente realmente é do capital, né? E uma produtividade cíclica. Mas o homem ele também se conecta aos ciclos da Terra, né? Aos ciclos do Sol. Então o homem também tem uma produtividade do jeito dele cíclica, né? Mas a gente tá o capital não é humano, né? O capital é máquina, é poder, é dinheiro, e aí a gente não considera essas características humanas. Bom, nossa,